Oi, gente. Então, a gente fez esse barrado, não foi? Aí agora a gente vai estar fazendo esse desenho aqui, tá? É um vidro, tá? De licor, tá? E aqui algumas romãs, tá certo? Então, já passei o meu desenho para o tecido, tá? Ó, aqui. E pra gente começar, eu vou estar trabalhando com a cor capucino e com o sépia, tá? Pra gente tá fazendo esse fundo aqui, tá? Então, eu vou virar aqui pra ficar um pouquinho melhor pra mim. Vou trabalhar aí com o pincel maior, tá? E vou trabalhar com um pouco do diluente, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de diluente, espalhar com o pincel. Eu coloquei até bastante, tá, gente? Não precisa colocar tanto, não. Certo? E eu começo com o sépia, tá? Ó, o sépia eu vou pegar só a sujeirinha no pincel, não precisa de muita quantidade. E vou começar aqui, ó. Tá? Como eu sempre falo, gente, a pincelada na horizontal, né? Só pra gente poder não esquecer. Aqui não precisa ser uma coisa muito extensa. Certo? Ó, observe bem os pontos onde vai ficar mais escuro. O diluente me ajuda aqui com a parte que deve ficar mais clara, tá? Ó, então a parte que deve ficar escura é abaixo do licor e abaixo aqui das romãs, ó. Se tiver alguma dúvida, tiver dificuldade de estar utilizando um pincel maior, utilize um pincel menor, tá? Ó, aqui também, ó, sempre esfumando, tá? Pra ir criando esse degradê, ó. Eu já marquei aqui até o risco onde vocês devem começar o chão, pra ficar mais fácil. Tá? Essa partezinha aqui, ó, deve ficar bem escurinha, tá? O restante bem mais clarinho, certo? Agora, com um pouquinho do capucino, pouquinho mesmo, sem lavar o pincel, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo, só mesmo um pouquinho, ó, e vou esfumar bem, porque eu não quero que fique um tom escuro, ó. Tá? Ó. Só pra dar uma quebrada nesse tom de sépia. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu já coloquei esse tom de sépia no barradinho, né? Então, pra quebrar um pouco desse tom de sépia, a gente vem com o capucino. Se você não tiver o capucino, pode ser qualquer outro tom. Pode ser até o palha, o marfim, tá? Só pra dar uma quebradinha. Então, aparentemente, o nosso fundo tá pronto. Depois que secar, eu vou escurecer um pouquinho aqui e aqui, ó. Tá? São os pontos que deve ficar mais escuro. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o fundo. Para o fundo, a gente vai fazer uma misturinha. Tá? Num pratinho, ó. Peguei o pratinho aqui. E eu vou colocar o clareador. Ó, uma pincelada generosa. E vou utilizar um pouco do jatobá. Ó, um pouquinho do jatobá. Ó, vou pegar metade e vou fazer uma misturinha aqui, a metade do clareador. Certo, ó. Vou tirar o excesso quase todo do meu pincel. Meu pincel tem que ficar quase seco, tá? Com pouca tinta. Porque agora a gente vai fazer o fundo, tá? O esfumado. Eu vou utilizar um pincel comum, mas vocês podem estar utilizando um pincel pituá,
tá? Ó, agora com o movimento circular, com o pincel quase limpo, com pouca tinta, ó, eu venho esfumando. Ó, principalmente aqui, ó, entre a taça, tá? Aqui na lateral, ó, só um pouquinho, tá? Porque se aqui tá escuro, aqui tem que passar um pouquinho dessa cor pra cá, tá? Então, isso é uma regra. Certo? Posso passar aqui por cima, até aqui por cima desse cálice, porque vai ser transparente. Se é transparente, a gente vai ver a cor que tá por trás. E a cor que tá por trás é o jatobá. Jatobá diluído, certo? Aí, aqui também, ó. Nessa parte da transparência, aqui vai ter o líquido, né? Então, a gente não precisa passar lá, não. Mas aqui nessa parte da transparência aqui, ó. Esfume com o movimento circular. Como a gente tá usando o clareador, gente, quando secar, vai ficar claro. Tá? Não vai ficar muito escuro essa cor aqui, não. Ó, movimento circular, esfumando, não precisa ficar um tom muito liso. Pode ficar levemente manchadinho, mas tem que ser um manchado suave, tá? Harmônico. Certo? Agora, a gente vai vir pra esse lado aqui, ó. Próximo da romã. Ó, movimento circular. Tá? Aqui, ó, entre a romã e o vidro. Ó, e aqui a gente vem subindo também, ó. Tá? Aqui assim, gente, ó, vai ser transparente. Então, eu posso já limpar o meu pincel aqui, ó. Tá? Só nessa parte de cima. Tem até uma marcação aí de onde vai até o licor, tá? Agora, olha, sobrou um pouco daqui. Então, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Tá? Só um pouquinho do sépia. E eu vou misturar aqui junto com esse restinho que sobrou, ó. Tá? Misturei. Tá? E eu vou vir aqui nessa parte de cima, ó, dando um retoque, tá? Com o sépia. Ó. Tá? Foi pouco sépia. Vou colocar só mais um pouquinho. É preferível você colocar pouca tinta do que você colocar demais. Porque quando você coloca demais, às vezes a gente não consegue voltar e tirar essa tinta. Então, é melhor ir pegando aos pouquinhos mesmo, ó. Ó, só um pouco mesmo. Ó, aqui também. Mas nessa parte de cima aqui. Certo? E nosso fundo tá pronto. Eu sei que assim não parece tá legal, porque os elementos principais ainda não tá pintado, tá? Gente, já que eu tô com o sépia aqui, eu vou aproveitar já pra poder fazer a profundidade aqui, que eu falei com vocês que tinha que esperar secar, não é isso? Então, troquei de pincel, peguei um pincel menor, tá? Peguei o sépia, ó, e tô já dando a profundidade aqui que eu quero, tá? Aqui, ó, debaixo da taça é só nesse pedacinho onde vai ter mais escuro, tá bom, gente? E aqui, ó, nesse cantinho. Tá? E aqui também, ó.
entre as duas frutas, as duas romãs. Pode dar uma esfumada, porém sem levar muito dessa tinta para a parte de baixo, tá? Porque a gente só quer um pouquinho de cor, ó. Tá? E já realçamos aqui, não precisa mais nada além disso. Tá? Agora a gente vai aguardar a secagem para ir para a segunda parte da nossa aulinha, tá? Que aí a gente já vai começar a preencher o que tá por trás. O que tá por trás aqui, gente? O líquido, né? E o líquido da taça também, tá? Por que que precisamos fazer primeiro? Porque aqui a gente vai fazer uma transparência e para transparência a gente precisa que o que está dentro, o conteúdo do frasco esteja totalmente seco. Então, primeiro a gente vai estar trabalhando aí, pintando os líquidos para dar tempo de secar e a gente fazer a transparência depois, tá certo? Então, vamos para a segunda parte da nossa aulinha?